Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana estudaremos o capítulo 24 ao 27 do livro de Gênesis. E o tema é: o convênio é renovado. Então, nós estamos estudando esse ano aqui o livro do Velho Testamento e esta semana ainda estamos no livro de Gênesis. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho aí para receber as notificações, e importante também você deixar o seu comentário, sua escritura preferida, ou alguma escritura que não foi lida aqui, que você gostaria de compartilhar. Bom, essa semana estudaremos os seguintes tópicos. O casamento no convênio é essencial para o plano eterno de Deus. Podemos escolher entre a gratificação imediata e as coisas de maior valor. Jesus Cristo é o poço de águas vivas. O casamento e a família são criações de Deus. Bom, primeiro tópico, o casamento no convênio é essencial para o plano eterno de Deus. Então, nós já temos falado sobre isso anteriormente, sobre o que é o convênio, o que significa realizar convênio com Deus. Aí o exemplo aí de uma aliança, quando você se casa, você realiza um convênio com Deus. E a aliança ela é um símbolo desse convênio. Em Gênesis 24, de 3 a 4, diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Bom, essa escritura fala sobre Abraão. Abraão ele estava preocupado já com a sua idade avançada, e ele gostaria que o seu filho Isaque se casasse. Só que ele não queria que o seu filho Isaque se casasse com qualquer pessoa, com qualquer mulher. Ele queria que o servo dele fosse até a cidade e tomasse para a mulher do filho dele, né, o filho dele Isaque, para que ele fosse lá até as filhas dos cananeus, é o que ele não queria, né? Para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. Então, era isso que Abraão não queria para o seu filho Isaque. Então, ele pediu para que o servo fosse até a cidade e buscasse a esposa dentre as parentelas dele, para que tomasse e escolhesse o servo ali uma mulher para o seu filho Isaque. Então, era isso que estava acontecendo nessa escritura. E o Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças para lá retornar meu filho. Então, mais uma vez aqui, Abraão dando as instruções para o seu servo do que precisava ser feito para que ele pudesse buscar uma mulher dentre a sua parentela para que fosse filho, mas para que ele cumprisse todas as coisas que o Senhor Deus estava reservando para eles. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, à tarde, na hora que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze benevolência ao meu senhor Abraão. Aqui, entre parênteses, está assim, ser guiado. Então, o servo de Abraão, que tinha essa incumbência, essa responsabilidade que foi dada por Abraão, de ir buscar uma serva, uma filha, dentre as parentelas de Abraão, que é o que ele gostaria, para que casasse com seu filho Isaque. Aqui a gente vê nessa escritura, ele fazendo uma oração, pedindo a Deus para que guiasse ele, para que orientasse ele, para que ele tivesse um encontro, para que o Senhor mostrasse para ele qual seria a esposa do seu filho Isaque, né? O filho de Abraão. Então, aqui a gente vê a importância de nós procurarmos sermos guiados pelo Senhor em todas as coisas que nós devemos fazer.
Ele continua no 13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Então, ele sabia que apareceriam ali muitas mulheres, queriam tirar água, e ele estava ali próximo daquele lugar onde daquela fonte de água onde iriam muitas mulheres. E ele continua falando, seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja aquela que designaste ao teu servo Isaque. Então, olha só, nessa conversa que ele estava tendo com o Senhor, pedindo para que ele fosse guiado para encontrar a mulher que seria a esposa de Isaque, ele conversando com o Senhor, ele falou, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou estar próximo lá da fonte de água, todas as mulheres vão lá, naquele lugar, e quando eu disser que eu quero beber água, né, e ela disser assim, bebe, e eu também, além de dar de beber a você, eu darei aos seus camelos. Então, assim, a mulher que falar isso, ó, pode beber e eu também vou dar água para os seus camelos. Então, ele disse que esta seja a mulher que designaste ao teu servo Isaque. Então, essa seria a mulher escolhida, aquela que servisse água ao servo, né, de Abraão, que servisse água para ele e também para os seus camelos. Então, é isso que está dizendo nessa escritura. E aí ele continua, e sucedeu que, antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, ou seja, é a parentela de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Então, uma dessas mulheres que estava saindo era Rebeca, né? E ele disse quem era Rebeca. Ele continua, então o servo, que era o servo de Abraão, correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Então a serva, que era, essa mulher que apareceu, o servo de Abraão pediu para beber água, ela se abaixou, ofereceu o seu cântaro sobre a sua mão e deu para que o servo bebesse. E aí, no 19, e acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. Então, aí cumpre-se aquela promessa, né? Na verdade, aquela orientação que ele tinha dado na conversa que ele estava tendo com o Senhor, de que, olha, a mulher escolhida vai ser aquela que der água de beber para mim e para o meu camelo. E nessa escritura aí mostra que foi exatamente isso que aconteceu. No 19, e acabando ela de lhe dar de beber, diz, tirarei também a água para os teus camelos, né, até que acabe de beber. Então aí já foi um sinal onde Rebeca estava se mostrando que ela seria a mulher eleita para ser a esposa do filho de Abraão, né, Isaque. Então aí a gente percebe o esforço de Rebeca também, um esforço extra em servir o servo, porque além de dar de beber para ele, falou assim, ó, eu também vou servir e vou dar água para os teus camelos. Então a gente percebe aí a importância de nós andarmos aí a segunda milha, né, fazer um esforço extra em servir. Então muitas vezes nós precisamos fazer isso. Eu tenho tido experiências na minha vida onde eu tive a oportunidade de servir pessoas, mas não só servir uma vez, mas também servir 2, 3, 4 vezes, muitas vezes a mesma pessoa fazendo um esforço extra em servir. E foi exatamente isso que Rebeca fez nesse momento. E ao acontecer isso, a escritura diz o seguinte, no 29, e Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem, à fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Então, aí houve um encontro do servo de Abraão com o irmão de Rebeca, que era Labão, e ele falou para que ele entrasse, porque que ele estava lá fora.
pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés deles e os pés dos homens que estavam com ele. Então, ou seja, eles foram servidos ali pela família de Rebeca. E então disse, eu sou o servo de Abraão. Aí ele se apresentou, né, para Labão, e ele disse, olha, eu sou o servo de Abraão. E então responderam Labão e Betuel, e disseram, do Senhor procedeu esse assunto, não podemos falar-te mal ou bem. Então ele falou, não, você que está falando, né, você é servo de Abraão, você que está dizendo isso, eu não te conheço, então eu não posso falar nem bem nem mal de você. Mas ele falou o seguinte, no 51 eles disseram, né, para ele o seguinte, disseram assim, ó, eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja ela mulher do teu filho, de teu senhor, que era Isaque, como disse o Senhor. Então, Labão e Betuel, né, falaram para que o servo de Abraão pegasse ali Rebeca, né, e falou assim, ó, toma e vai-te, e leva para que seja aí esposa do filho do teu servo, né? E foi isso que aconteceu. Mas só que antes que acontecesse isso, eles foram lá e chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Então, ou seja, além de eles autorizarem o servo levar Rebeca, eles falaram que era para perguntar para Rebeca se ela gostaria de ir. E chamaram Rebeca, perguntaram, e ela falou que iria. E aí o que aconteceu? Eles abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, se tu a mãe de milhares, né? Ou seja, seja tu a mãe de milhares, e que a tua semente possua a porta de teus inimigos. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram nos camelos, e seguiram o homem, e aquele servo tomou Rebeca e partiu. Então, a resposta das orações desse servo de Abraão foi respondida, depois que ele, conversando com o Senhor ali, pediu para que o Senhor mostrasse quem seria a mulher eleita para se casar com o filho de Abraão, com Isaque. Quando ele pediu para que o Senhor mostrasse para ele uma mulher que oferecesse água para ele e também para os camelos, foi exatamente isso que Rebeca fez, então ficou bem claro com quem ele deveria se casar, né? Com quem o servo deveria levar para se casasse com Isaac. Então, muitas vezes nós precisamos desses sinais na nossa vida, essa conversa para que o Senhor mostre para nós o que nós precisamos fazer. Então, a grande lição desses capítulos que nós lemos agora é aprender a se comunicar com o Senhor e que o Senhor nos mostre aquilo que devemos fazer. E foi exatamente isso que o servo de Abraão nos ensina nessas escrituras, né? Como devemos agir para que nós não erramos na nossa escolha. Muitas vezes você pode estar nessa situação hoje, de escolher um homem ou uma mulher para se casar. Então, você precisa receber essa revelação para que você case-se com a pessoa certa na sua vida. E essa revelação, ela vem. Isso você não vai ter dúvida nenhuma que o Senhor vai ser bem claro, ele vai mostrar para você, assim como eu recebi essa revelação, é assim como todos aqueles que se casam em momentos especiais como esse, o Senhor revela aquela decisão que você deve tomar. Então, aí, isso é uma das coisas que a gente aprende nessa escritura com o servo de Abraão. Continuando. Isaque saíra a orar no campo à tarde e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então, ou seja, o servo estava voltando já da cidade, só que ele estava voltando com a Rebeca. E aí, quando ele saiu para orar no campo, ele olhou e viu que estava vindo lá os camelos na direção dele. E no 64, Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaque e lançou-se do camelo, ou seja, foi aquela cena de filme, né? Aquela cena romântica, né? Ela descendo do camelo e ele lá fazendo a oração no campo, e os dois ali foram se encontrar ali pela primeira vez. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. E Isaque levantou-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca. E ela foi-lhe por mulher, e ele a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, o que aconteceu foi que ela foi apresentada, Rebeca foi apresentada para
para Isaac, que Isaac, por sua vez, levou, né, a sua esposa aí para apresentar para sua mãe, e ela conheceu, né, Sara conheceu a sua nora, né, Rebeca, e depois que esse fato aconteceu, houve a morte, então, da mãe de Isaac, a morte de Sara. Próximo tópico é: podemos escolher entre a gratificação imediata e as coisas de maior valor. Então, nos próximos capítulos de Gênesis, nós vamos tirar alguns princípios que nós vamos aprender. Mas antes de entrar, nós precisamos aprender quais são esses princípios aí que ensinam nesse tópico aqui do Evangelho, que é: podemos escolher entre a gratificação imediata e as coisas de maior valor. Então, nós vamos aprender o porquê que tem esse nome, esse tópico. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam o seguinte: Isaac, que era filho de Abraão, né, casou com Rebeca, ok? Foi a história que a gente acabou de aprender, que Rebeca foi escolhida pelo servo de Abraão, que veio lá da cidade, foi escolhida para casar com o filho de Abraão, com Isaac. Então, eles se casaram. O que aconteceu? Isaac, ele casa-se com Rebeca quando ele tinha a idade de 40 anos de vida. Então, quando ele tinha 40 anos, ele casou com Rebeca. E depois de casado, ele tem filhos aos 60 anos com Rebeca. Isso tudo está nas escrituras que eu resumi aqui para vocês. Só que os filhos que ele tem com Rebeca são gêmeos. Rebeca, ela fica grávida de gêmeos. E aí os filhos de Isaac e Rebeca, eles chamam Esaú, que era o filho mais velho, foi aquele que nasceu primeiro, e Jacó. Inclusive, a escritura fala que quando Jacó foi tirado, ele estava segurando no calcanhar de Esaú, que era o filho mais novo. Então, Isaac e Rebeca tinham 2 filhos, e é importante vocês saberem disso. Quem eram os filhos de Isaac e Rebeca? Porque nós vamos aprender mais sobre isso lá na frente, e aí vocês precisam saber exatamente como que as coisas começaram a acontecer. Então, Esaú era o filho mais velho e Jacó era o filho mais novo de Isaac e Rebeca. Bom, no versículo 30 a 31 do capítulo 25, né, conta a história desses 2 irmãos aí. Eu até recomendo que vocês leiam na Bíblia a história desses 2 irmãos, Esaú e Jacó, porque aqui eu só dou uma resumida, né? E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Então, o que estava acontecendo aqui? Uma conversa entre os irmãos, Esaú, que era o mais velho, e Jacó. Jacó, nessa escritura, diz que estava com fome. E aí ele estava pedindo para comer aquele guisado vermelho. Eu imagino que seja uma carne aí, um assado, alguma coisa bem tradicional da época. Porque estava cansado, então ele disse que estava com fome. E aí o que aconteceu? Jacó, que era o filho mais novo, falou o seguinte: olha, eu te dou de comer esse guisado vermelho, mas eu quero que você me venda a sua primogenitura, ou seja, eu quero ser o irmão mais velho. Os 2 eram gêmeos, né? Mas por que ele estava querendo isso? Porque, segundo as escrituras, o filho mais velho, sempre o filho mais velho que tem a responsabilidade de cuidar da família, após a morte dos pais, ele recebe todas as bênçãos prometidas ao filho mais velho. Então, Jacó, ele queria ser esse filho mais velho para receber todas essas bênçãos prometidas ao filho mais velho. Então, esse era o objetivo de Jacó, de querer obter essa primogenitura. E disse Esaú, que era o filho mais novo, que era o irmão dele, que era o filho mais velho, que era o irmão de Jacó. Ele disse o seguinte: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirás a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então foi o que aconteceu. Ele falou: não, para que eu quero ser o filho mais velho? Eu já estou para morrer. Então é o seguinte: você jura mesmo que você quer vender a sua primogenitura? Ele falou: sim. Aí ele foi lá, no 34 diz: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu e levantou-se e foi-se.
Então, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, aí a gente aprende o quê? Aqui é exatamente o tópico do... Aqui, olha, podemos escolher entre a gratificação imediata e as coisas de maior valor, que é o tópico dessa lição. Então, nesse caso aqui, Esaú, ele escolheu a gratificação imediata. E Jacó, ele estava escolhendo as coisas de maior valor, que era querer ser o filho mais velho para receber as bênçãos do pai. Então, essa é a lição que a gente aprende. Então, ele desprezou. Então, a gente aprende também o seguinte, como o adversário tenta nos convencer a trocar as bênçãos de Deus por coisas de menor valor. Então, muitas vezes acontece isso também. Nós deixamos, por exemplo, de ir à igreja no domingo, que é uma coisa de importante valor, uma coisa de maior valor, onde nós renovamos os convênios, tomamos o sacramento, tomamos sobre nós o nome de Cristo, muitas vezes para poder assistir um jogo de futebol, para assistir uma corrida, ou para correr, participar de uma maratona, ou para fazer qualquer coisa de menor valor, né, que seja uma coisa assim imediata, que só vai acontecer naquele momento, assim como Esaú comeu do prato, né, para satisfazer a sua fome naquele momento, uma coisa de satisfação imediata, em troca de uma coisa de maior valor. Então, muitas vezes nós somos apresentados na nossa vida a essas situações e devemos fazer escolhas, né? O que é mais importante? O que tem mais valor? Será que eu vou abrir mão de ser um filho obediente de Deus, guardando os mandamentos de Deus, mantendo a minha dignidade, honrando todos os convênios que eu fiz no batismo, no templo, todas as coisas que você tem, a sua dignidade, o seu sobrenome, né, de você honrar os seus pais, suas mães e sua mãe, toda esses valores que você carrega com você, você vai abrir mão em troca de um prazer momentâneo, que muitas vezes somos colocados diante de tentações proporcionadas aí por Satanás e seus filhos, né, os filhos de Satanás aí, aqueles que seguem a Satanás, muitas vezes querem nos tirar do caminho. Então, essa é a pergunta que nós precisamos fazer, né, e tomar esse cuidado de não trocar as coisas de maior valor pelas coisas imediatas, de menor valor. Bom, próximo tópico, Jesus Cristo é o poço de águas vivas. E todos os poços, isso está no capítulo 26, então nós estamos estudando 24, 25, 26 e 27. Então nós estamos chegando já no final, estamos no 26, que diz assim, no 15 a 16. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então aí já tem um ensinamento, né? Os poços de água, na época do deserto, naquela época, inclusive até hoje, né? A água tem muito valor. Então, havia-se muitos poços de água na região. E os filisteus, eles entulharam e encheram de terra o poço de água, olha só. E disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque te fizeste muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar e habitou lá. E retornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Então Isaque foi lá, cavou, nos dias do seu pai Abraão, ele cavou os poços de água ali para que houvesse água abundante para todas as pessoas, mas os filisteus foram lá e fecharam, taparam os poços. E chamou-os pelos nomes pelos quais os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Então, ou seja, eles estavam nesse processo de cavar poço para obter água, e algumas pessoas, né, os filisteus, iam lá e fechavam, não sei por qual razão, mas para atrapalhar a vida de todo mundo ali, acredito, né, fechavam os poços. Então, eles estavam vivendo nessa situação. A Escritura, no capítulo 26, fala sobre poço de água, tá? Resumindo, é isso. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque eu sou contigo,
e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por causa de meu servo Abraão. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então ele estava ali tendo uma comunicação com o Senhor ali. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, anunciaram-lhe acerca do assunto do poço que tinham cavado e disseram-lhe: achamos água. Então, como eu disse, 26, o capítulo de 26 fala sobre isso, né? A importância de encontrar água cavando o poço naquela época. Bom, qual que é a lição que nós tiramos aí sobre esse capítulo 26 do livro de Gênesis? A lição, uma das respostas está aqui na escritura de João, capítulo 4, versículo 10, que o Senhor Jesus responde e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, é quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, resumo de tudo isso: se nós pedirmos e procurarmos, estivermos com sede para alimentar o nosso corpo, e numa época de deserto, não tinha nada de mais valor do que você encontrar água, e era o que eles faziam. E a referência dessa escritura e a lição que a gente tira é que a nossa sede hoje é outra, a nossa sede é sede do Evangelho. Essa é a sede que nós temos hoje, é uma sede de alimentar o nosso espírito, não só o nosso corpo, mas uma sede de alimentar o nosso espírito com o Evangelho, que é proporcionado pela água viva. Quem é essa água viva que nós podemos obter para fortalecer e alimentar o nosso espírito? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é essa água viva, que é exatamente aqui a imagem que nós temos aqui do início do tópico, né? Que Jesus Cristo é o poço de águas vivas. Então, nos nossos dias atuais, Jesus Cristo é o poço das nossas vidas. Ele é, porque ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o espírito que nós precisamos ter ao ler as escrituras, ao obter, matar essa sede, essa vontade de conhecimento, né? Muitas vezes você está morrendo de sede, você vai lá e bebe água. Então, muitas vezes você está com vontade você está com sede de conhecimento, sede de espírito. Tudo isso só vai ser fornecido por Jesus Cristo, que ele é o poço de águas vivas. Só ele pode nos alimentar essa fonte espiritual que nós precisamos, tá certo? Então, esse é o resumo desse tópico do Evangelho sobre o capítulo 26 de Gênesis, a respeito do poço de água viva. Próximo tópico: o casamento e a família são criações de Deus. Então, aprendemos mais uma vez sobre casamento e família, que são criações de Deus. Bom, o elder D. Todd Christofferson, ele deu alguns motivos pelos quais o casamento e a família são tão importantes para o plano de Deus. Então, aí do lado eu coloquei a minha família, que sou eu, no centro, com o meu neto Luca no colo. Ao lado do Luca está minha filha Júlia, o meu genro Luigi, e do meu outro lado está minha esposa Camila, minha filha Giovana, que foi uma missionária também, e a minha filha Gabriela, que é a minha filha mais nova. Bom, ele disse o seguinte, o elder Christofferson: uma família edificada sobre o casamento entre um homem e uma mulher oferece o melhor ambiente para o plano de prosperidade estabelecido por Deus. Um local para o nascimento de filhos que vêm de Deus, puros e inocentes, e o ambiente para o aprendizado e a preparação de que precisam a fim de que tenham uma vida mortal bem-sucedida e a vida eterna no mundo vindouro. Um número suficiente de famílias edificadas nesse tipo de casamento é essencial para que as sociedades sobrevivam e se desenvolvam. Bom, não tenho dúvida nenhuma, né? Assim como na proclamação ao mundo, já oferecida pelos profetas, de que o casamento ele é essencial para as nossas vidas e que ele deve ser realizado entre homem e mulher, para que as famílias, assim, possam ser edificadas nesse modelo, né, e para que as sociedades sobrevivam e se desenvolvam. Continuando, mas nossa reivindicação em relação ao papel do casamento e da família não se baseia na sociedade, na ciência social, mas na verdade de que eles foram criados por Deus. Foi ele quem, no início, criou Adão e Eva à sua imagem, homem e mulher, e uniu o marido e a esposa para
se tornarem uma só carne, e se multiplicarem e encherem a terra. Cada pessoa possui uma imagem divina, mas é na união matrimonial entre o homem e uma mulher que se tornam um, que alcançamos talvez o mais completo significado de sermos criados à imagem de Deus, homem e mulher. Esse tipo de casamento é a parte principal do plano de felicidade, assim como a queda e a expiação. Então, para que nós possamos aprender, como nós aprendemos sobre o casamento de Isaac e Rebeca, que Abraão estava preocupado, né, em manter a sua posteridade e todas as bênçãos, né, prometidas a Abraão, que ele estava preocupado em que todas as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão fossem também continuadas ao seu filho Isaque. O Senhor queria continuar realizando esse convênio com Abraão e também através do seu filho Isaque. Então, Abraão sabia que tinha essas bênçãos prometidas do Senhor de ter filhos multiplicados aí contando com as sementes, como as estrelas do céu, né? Ou como as areias da praia, que toda a posteridade de Abraão seria abençoada. E Abraão, preocupado com isso, foi lá, providenciou uma esposa para o seu filho Isaque, para que todas essas bênçãos do convênio de Abraão fossem transmitidas a seu filho. E sabendo da importância do casamento. Então, como eu disse nas aulas anteriores, não somente Abraão tem o direito a receber todas essas bênçãos prometidas do convênio, assim como nós também temos. Nós que somos casados, nós que somos filhos de Deus, que procuramos guardar os mandamentos e ter o desejo de ser fiel a Deus, cumprindo os seus mandamentos, nós temos as mesmas bênçãos prometidas, de acordo com os convênios que nós fazemos, inclusive o maior deles que é realizado nos templos da Igreja de Jesus Cristo. Então, nós podemos. Então, a importância do casamento no plano de Deus, no plano de felicidade, assim como a queda foi importante, e assim como a expiação também foi importante no plano. Então, esse é o ensinamento do Elder Christofferson sobre esse assunto casamento, que a gente aprende nessa lição. Bom, para encerrar, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem à minha esposa, que nesse mês de fevereiro aqui, no dia 13 de fevereiro, nós completamos 25 anos de casado, bodas de prata. Então, essa aqui é a minha homenagem para ela, minha esposa Camila. Bom, próxima aula, Gênesis 28, 33. Certamente o Senhor está nesse lugar, que é sobre o templo. É o assunto que a gente acabou de falar aí. E os tópicos seriam, os próximos tópicos serão, no templo fazemos convênios com Deus. O Salvador pode nos ajudar a vencer discórdias em nossa família. Somos filhos do convênio. Então, estudem esses capítulos para que a gente possa aprender juntos sobre essas próximas aulas do capítulo 28 ao 33 do livro de Gênesis. É muito interessante nós podermos estudarmos juntos o livro do Velho Testamento e aprender tantos ensinamentos que contém aí nas Escrituras que com certeza vão nos ajudar no nosso conhecimento, principalmente aí a fortalecer o nosso espírito. Eu convido vocês a compartilhar aí as mensagens, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu comentário, sua escritura preferida, aquilo que você mais gostou na aula. Se você ainda não é inscrito, clique aqui na minha imagem, aqui abaixo, que vai aparecer aí daqui a pouco um círculo com a minha imagem. Clique nessa imagem para você poder se inscrever no canal. E se você não é membro, quer saber mais sobre a Igreja de Jesus Cristo, também clique aqui no link abaixo. Se você está navegando pelo computador, você vai ter um link aí abaixo que você pode clicar e aprender mais sobre a Igreja de Jesus Cristo. Bom, muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana.